Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão solene de outorga da Medalha José Bonifácio em comemoração ao Dia do Maçom, proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Para presidir a mesa dessa sessão solene, convidamos o senhor vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos Coronel Edson Costa Araújo, superintendente executivo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, neste ato representando o excelentíssimo governador Marconi Perillo. Vereadora doutora Cristina Lopes Afonso. Senhor Adolfo Ribeiro Valadares, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás. Senhor Luiz Carlos de Castro Coelho, grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás. Senhor Samuel Albernaz, representante do Conselho Federal de Administração e venerável mestre da Loja Esperança de Goiás. Professor Aguinaldo Lourenço Filho, venerável mestre da Melhor do Brasil, neste ato representando o professor Marcelo Ferreira Costa, secretário de Educação e Esporte. Anunciamos a palavra do presidente para a abertura dos trabalhos. Queremos dar-lhes boas-vindas à Casa do Povo, à Câmara Municipal de Goiânia, nessa honrosa sessão aprovada por unanimidade, em homenagem ao Dia do Maçom na Câmara Municipal de Goiânia. E sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão solene de outorga da Medalha José Bonifácio, em comemoração ao Dia do Maçom, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia. Convido a todos aqueles que puderem, em sinal de respeito, ficarmos em pé para ouvirmos o hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um som intenso, um ar vivo, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, se teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula,
paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Viva! Quero agradecer a cada voz aqui que ecoou o hino nacional. Ficou muito melhor do que se tivesse passado na máquina eletrônica. Mostrou voz, vez e coração. Convidamos o vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização dessa solenidade, para fazer o seu pronunciamento. Com muito prazer, eu quero passar a presidência à minha líder de partido, que o povo acha que eu brigo com ela todo dia. Aliás, faz parte, né, doutora? Uma grande defensora também das atividades maçônicas nesta casa, e eu tenho o prazer de dividir essa sessão com Vossa Excelência, assumir aqui a presidência. Ilustre vereadora doutora Cristina, que eu tenho o prazer de estarmos dividindo esta honrosa sessão, que já faz parte do calendário cívico e cultural desta cidade. Tenho o privilégio de ter sido autor da lei que denominou realmente o Dia do Maçom na Câmara Municipal de Goiânia há alguns anos, e de lá para cá é dogma. É preciso que se comemore e se faça evidenciar a maçonaria nesta casa. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, Coronel Edson Costa, nosso amigo, superintendente executivo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, e que neste ato representa Sua Excelência, o nosso governador Marconi Perillo. Senhor Adolfo Ribeiro Valadares, sereníssimo grão-mestre da grande loja maçônica do Estado de Goiás. Mais uma vez, tê-lo aqui, e aproveito para cumprimentar todos os membros da grande loja maçônica. Sereníssimo Dr. Luiz Carlos de Castro Coelho, grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás, a quem também, em nome deste poder, estendemos os cumprimentos a todos os aficionados da sua extraordinária grande loja do Grande Oriente. Meu querido Samuel Bernays, que representa o Conselho Federal de Administração e venerável mestre da loja Esperança de Goiás, e que dia 30 nós também estaremos aqui fazendo uma reverência muito especial à loja Esperança de Goiás, e já aproveito para fazer um convite extensivo a todos e a todas que se encontram aqui presentes. Professor Aguinaldo Lourenço Filho, venerável mestre da melhor do Brasil, e que neste ato está representando o professor Marcelo Ferreira Costa, secretário de Educação e Esporte. Senhor Renildo Borges Santana, assessor parlamentar neste ato, representando o deputado estadual José Witt, o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Senhor Fernando Ribeiro Montefusco, vice-presidente do Tribunal de Justiça Maçônico. Quero, ainda em tempo, fazer um cumprimento aos senhores maçons, todas as cunhadas, sobrinhos e sobrinhas que compõem esta tão grande e secular atividade que é a maçonaria. Aproveito para cumprimentar toda a imprensa, no maçom, que eu tenho um carinho muito especial, um maçom correto, mas um jornalista intrépido, aquele que vai à luta e busca as questões e coloca em evidência. É o Miton Prateado. Quero que Vossa Excelência se sinta cumprimentado em nome de toda a imprensa goiana. Eu já estou nessa casa
36 anos, ininterrupto. Já passei por todas as crises que possa existir, desde a ditadura até chegar aos tempos modernos, onde estamos depurando o país. E que as instituições se mantêm firmes, e é preciso que se depure. Quero, antes de iniciar, pedir a Vossa Excelência a permissão de fazer uma reverência, me pediria 1 minuto de silêncio, a um dos maçons que foi vereador nesta casa comigo nos anos da Revolução. Só que nós estávamos do lado oposto, né? Que é o ex-presidente da Assembleia Maçônica do Grande Oriente e ex-vereador Lázaro Naves. Pediria 1 minuto de silêncio, todos nós, para fazer uma reverência à sua vida, à sua atividade e, por que não dizer, à sua história neste planeta. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Meus senhores e minhas senhoras, eu já fiz alguns discursos sobre a maçonaria. O último discurso eu fiz questão absoluta de fazer uma pesquisa bem feita por nossa assessoria sobre toda a origem da maçonaria no mundo. E aprendi muito. Bastante. Hoje mudei o discurso. Fiz questão de fazer um discurso do conceito do maçom, da sua predestinação diante, realmente, do comportamento da civilização. Lamento dizer aos senhores, pediria um pouquinho de tempo, são poucas laudas, mas eu faço questão absoluta de inverter o que eu disse no passado. Quero agora conceituar a vida e a atividade maçônica. Senhoras e senhores, autoridades, é com grande satisfação que venho à tribuna para dizer algumas palavras sobre o Dia do Maçom, esse grande construtor social. A origem da sua instituição, a maçonaria, perde-se nas brumas do tempo, pois remonta ao berço da sociedade, retorna aos primórdios da civilização. Não pertence ela a nenhum país, pois é universal, uma vez que os maçons se reconhecem mutuamente ao redor do globo terrestre, por meio de sua unidade de princípios imutável, passando de século em século. A sua criação, os seus ensinamentos, os seus segredos, o sigilo maçônico, sempre despertaram a curiosidade dos não iniciados. Por algumas vezes, essa curiosidade deu aso à criação de lendas e até mesmo resultou em perseguições aos maçons. Tudo isso porque o mero desconhecimento de alguns. O maior segredo do maçom é desvendado nas suas próprias ações. Fazer desinteressadamente o bem ao próximo, pois fazendo bem ao próximo, estará sempre fazendo bem a toda a humanidade. Mas o que é a maçonaria? O que se faz na sua maçonaria? O que busca os maçons? A quem os maçons servem? E por que servem? Essas são as mais frequentes perguntas sobre essa tão secular e milenar instituição. Inicio pelo vocábulo da maçonaria, derivando do francês maçon, que significa pedreiro. Eis como se justifica o fato de os maçons serem conhecidos como pedreiros livres, ou, hoje, nos tempos modernos, construtores sociais. Os antigos pedreiros da profissão da Europa exerciam seus labores isoladamente,
Com o passar dos tempos, reconheceram as imagens e as imensas vantagens também de se associarem para a defesa dos seus direitos, emprestar o nome simbólico de maçonaria a essa sociedade. Essa maçonaria, da qual foram pioneiros, teve, a princípio, um caráter apenas operativo, uma vez que, agrupados e constituídos em sociedade, começaram logo a ser procurados por outros profissionais, tais como arquitetos, carpinteiros, pintores e etc. Então, foi proposta uma reunião que fortaleceria a Associação dos Maçons. Mas, para que a sociedade recém-criada pudesse perdurar e progredir, impondo-se como força viva em todas as esferas de relações, foi necessário que ele emprestasse um cunho místico dirigido para a posteridade. Não foi difícil a resolução de tal problema. À lembrança dos seus adeptos, acudiu a Ordem dos Templários, cujo prestígio era insofismável e nítido. Na adaptação ao método da dita ordem, entrou o regime do simbolismo, ligando-se assim às tradições dos templos. Desse modo, surgiu a maçonaria moderna, sem se divorciar de nenhum dos mistérios egípcios, essênios e templários. Detalhar a origem dos citados mistérios é coisa muito trabalhosa, que não cabe neste rápido pronunciamento, onde se propõe fazer, neste caso de hoje, reconhecimento e homenagens. Mesmo diante de sua nova orientação, permaneceram estacionários os ideais da maçonaria por um longo tempo. Com a evolução dos conhecimentos da grande maioria dos associados, outro programa se impôs. Passou a maçonaria a tratar do estudo das ciências, das artes, da moral e principalmente do progresso da humanidade. Suas atenções foram depositadas na preparação dos seus filiados, no apostolado do bem, das virtudes e da verdade, advindos das suas antigas iniciações. Tornou-se hoje a grande sociedade intelectual que todos nós conhecemos no mundo todo. Uma verdadeira academia de sentido moral a expandir a mais pura de todas as filosofias. Passou a ser um pequeno mundo ideológico, fiel às suas finalidades. Veio construindo seus templos até os dias vertentes, imbuída dos mais elevados princípios de humanidade. Nesses templos, são esquecidos as preocupações e os receios mundanos. Perdoam-se os agravos. Avivam-se as esperanças e suavizam-se as asperezas da vida. São templos augustos do amor, adivinado e da fina educação física, verdadeiros retiros silenciosos dos homens de boa vontade. A sua universalidade, o seu cosmopolitismo, a sua moral sã e seus princípios salutares são tão belos como a criação e são apresentados em suas lojas para o bem de todas as almas humanas. Isso porque a maçonaria proclama, desde a sua origem, a existência de um princípio criador, a qual, em respeito a todas as religiões, denomina de grande arquiteto do universo. Não impõe limites à investigação da verdade e, para garantir a liberdade, exige de todos a maior tolerância. É acessível aos homens de todas as raças, classes e crenças, sejam elas religiosas ou políticas, excetuando as que privam os homens da liberdade de consciência, da manifestação do pensamento, daqueles que restringem os direitos, violem a dignidade humana ou exijam a submissão incondicional. A maçonaria, além de combater a ignorância em todas as suas modalidades, constitui-se numa escola de moral, impondo-se como programa para os seus associados. Obedecer às leis democráticas do país,
viver segundo os ditames da honra, praticar principalmente a justiça, amar o próximo, trabalhar pelo progresso da humanidade. Proíbe nas suas lojas o sectarismo político e religioso. Ressalta a necessidade da escolha política, pois esta é, em última análise, resultante de um de seus lemas: a liberdade que deve ser sempre assegurada e verdadeiramente preservar a democracia. A par dessas definições que acabei de mencionar, a maçonaria também proclama os seguintes princípios: amor a Deus, à pátria, à família e à humanidade. Beneficência discreta, sem humilhar. Solidariedade nas causas justas, fortalecendo os laços, principalmente da fraternidade. Defesa dos direitos e das garantias individuais, hoje tão reclamada em pleno século XXI. Trabalho lícito e digno como dever do homem. Boa reputação moral, cívica, social e principalmente familiar. Pugnando pelo aperfeiçoamento, principalmente dos costumes contemporâneos. Tolerância para com toda a forma de manifestação de consciência, de religião, da política ou da filosofia, cujos objetivos sejam os de conquistar a verdade, a moral e, principalmente, o bem-estar da sociedade. Equidade, dando a cada um que for justo, de acordo com a sua capacidade, obra e méritos. Combate ao fanatismo, às paixões, ao obscurantismo e, principalmente, aos vícios da modernidade. O verdadeiro maçom pratica o bem e leva a sua solidariedade aos infelizes. O verdadeiro maçom repele o egoísmo e a imoralidade, pois o adepto dessa arte real se dedica plenamente à felicidade de seus semelhantes, não porque a razão ou a justiça lhes imponham esse dever, mas porque esse sentimento de solidariedade é a qualidade inata que o fez filhos de Deus, irmão de todos os homens, cumpridores da lei do amor universal. A maçonaria admite, portanto, que o homem e a sociedade são suscetíveis de melhoria, são passíveis de sempre estarem se aperfeiçoando e evoluindo. Por outras palavras, busca e promove a transformação do ser humano e da sociedade em que nós vivemos. Mas, para além da solidariedade e da justiça, não define os meios rigorosos pelos quais essa transformação se há de fazer, nem os modelos exatos que ela possa imprimir para transformar. O que lhe importa é um homem melhor dentro de uma sociedade cada dia melhor. O aperfeiçoamento do homem e da sociedade não se impõe apenas para o maçom, em termos de melhoria econômica e social. Põe-se também, e sobretudo, em termos de melhoria intelectual, do refinamento das faculdades de pensar e do enriquecimento adquiridos pelo estudo de seus símbolos e de suas alegorias, os quais conduzem à construção do templo íntimo de cada um, condenando o vício à masmorra e criando templos, principalmente da virtude. É por isso que os maçons, sustentados pelas divisas da liberdade, igualdade e fraternidade, foram bravos defensores nos 3 maiores feitos da nossa história. E também quero citar aqui em particular: na independência, na abolição da escravatura e na proclamação da República. Apenas para citar alguns dos maiores homens deste país que foram maçons, protagonistas de episódios históricos que acabei de narrar, quero lembrar-lhes rapidamente dos nomes de D. Pedro II, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José Clemente, José Patrocínio, Joaquim Nabuco, Benjamin Constante, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco,
Deodoro da Fonseca e o nosso imortal Rui Barbosa. Paro aqui neste momento com as citações desses nomes, para não cometer injustiça, principalmente de tantos que estão ao longo dos séculos promovendo as mudanças e a transformação do servir da maçonaria. Mas quero aqui, antes de encerrar, lembrar de um moderno, do nosso querido senador Mário Covas, maçom exemplar, que muito honrou a maçonaria nos tempos modernos. Assim, em razão de sempre ter combatido a ignorância, a superstição, o fanatismo, o orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia, a dominação e os privilégios, é que a maçonaria universal, em especial a brasileira, merece receber de cada um de nós nessa noite, aprovado pelos 35 vereadores, todas as homenagens que neste momento vamos realizar em nome daqueles que serão citados. E faço questão de querer dizer-lhes que os nomes aqui foram escolhidos por todas as duas lojas e por que não dizer, pelos senhores maçons. Os homenageados desta noite, que receberão a medalha José Bonifácio, que também é de nossa autoria. E quero aqui dizer que foi feito em uma resolução no dia 13 de 10 de 2011. E quero citar aqui a invocação ao maçom Elísio Gonzaga, que nos impulsionou naquela época a criação dessa tão honrosa medalha que é exclusivamente concedida aos maçons do município de Goiânia, que é a comenda do mérito maçônico José Bonifácio. Receberão e se sintam todos representados na pessoa dos maçons, Ademar Gaspar Martins, Albert Einstein Aquino Costa, Carlos Alberto Cavalcante Mundim, Carlos Antônio Carneiro, Edson Veras de Souza, José Marques de Albuquerque, Manuel da Costa Lima, Maurinho Mota Leite, Rodrigo Riso Vasques e Vanderlei Macedo Firmino. Senhora presidente, sinto-me extremamente honrado e feliz de dizer que, diante de tantas maledicências nesse país, de tantas mazelas das instituições e de tantos desencontros dos três poderes dos tempos modernos, nós estamos, neste momento, diante de uma instituição que, como se diz na Bíblia, dá-se honra a quem tem, que é a maçonaria. Muito obrigado. Eu acredito que, pelo discurso que foi proferido pelo vereador Anselmo Pereira, proponente dessa sessão solene, proponente desse mérito e dessa homenagem, que é a comenda José Bonifácio, deu para entender por que ele está aqui há quase 40 anos, né? 30 e poucos anos. Ficou bem claro aqui e evidente. Eu quero agradecer e parabenizar meu colega de bancada, colega de partido. Quero cumprimentar aqui o Samuel, meu amigo, economista, que aqui também representa o governador, Marconi Perillo. Quero cumprimentar o grão-mestre da potência Grande Loja, Adolfo Valadares, meu amigo também, com quem eu muito aprendi na vida pública, Coronel Edson. Quero cumprimentar Luiz Carlos Coelho, que é grão-mestre da potência do Grande Oriente, e meu amigo de jornada, de caminhada com a criança e o adolescente, que não poderia ser outra coisa a não ser maçom, pelo trabalho que desenvolve no município de Goiânia, o meu amigo Aguinaldo. Quero cumprimentar todo o público, e não poderia deixar de fazê-lo, vereador Anselmo, nas pessoas das primeiras damas da grande potência, da grande loja, a Tizuco Valadares, e do Grande Oriente, a minha amiga Janina Gomes, de Gouveia Coelho. As duas que eu tenho amanhã uma reunião para a gente organizar um evento para as mulheres da maçonaria.
E não poderia deixar de fazê-lo, cumprimentar meu pai, maçom, Ademar Manuel da Silva. Dali. E, nesse momento, o vereador Anselmo foi muito feliz nas suas palavras. Nós precisamos, nesse momento, nos preocuparmos com a democracia, com as instituições democráticas. E a maçonaria, ela é fundamental nesse momento de crise, nesse momento cabisbaixo, nesse momento de dúvidas pelo qual nosso país atravessa. Preservar o legislativo, o executivo e o judiciário é fundamental para a continuidade do nosso regime democrático de direito. E a maçonaria tem um importante papel nesse momento, porque a maçonaria é regida por princípios e não por causas, nem bandeiras e nem momentos do nosso país. A maçonaria é regida por princípios sólidos, que defendem a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E esses 3 princípios são fundamentais se debater, se discutir, se insistir nesse momento pelo qual o nosso país atravessa. Quero agradecer meu colega e devolver a presidência dessa sessão solene, bela e fundamental no Parlamento goianiense. Parabéns, vereador Anselmo Pereira. Muito obrigado, minha amiga e ilustre vereadora, doutora Cristina, por assumir a presidência dos trabalhos. Com prazer, convido o grão-mestre da grande loja maçônica do Estado de Goiás, Sereníssimo Adolfo Ribeiro Valadares, para fazer o seu pronunciamento alusivo ao Dia do Maçom no município de Goiânia. Eu queria, talvez, se me permitir, pedir o discurso do nosso vereador, porque ele falou realmente aquilo que nós deveríamos ouvi-lo. E eu quero também dizer da nossa alegria estar aqui hoje, participando desta sessão solene, em homenagem ao nosso Dia do Maçom. E também lembrar que ontem foi um dia muito especial também para o nosso vereador Anselmo Pereira, que foi seu aniversário. Nossos parabéns em nome da nossa grande loja, em nome de toda a maçonaria do Estado de Goiás. Quero cumprimentar o vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização desta sessão especial, que ora preside a mesa desta solenidade. Cumprimentar o nosso amigo, irmão, maçom Edson Costa Araújo, superintendente executivo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo. Gostaria de cumprimentar, e uma honra muito grande, a doutora Cristina Lopes Afonso, vereadora e uma incansável defensora dos direitos da humanidade. Essa vereadora tem feito um trabalho tão grande que, a exemplo do nosso vereador Anselmo, também já tem alguns dias de bom serviço prestado aqui a esta Casa de Leis e também à sociedade da nossa grande Goiânia. Com muita alegria e um prazer muito grande de dividir também os destinos da nossa ordem maçônica ao meu amigo, irmão, Luiz Carlos de Castro Coelho, grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás. Aqui em Goiás, nós temos 2 potências maçônicas, mas uma só maçonaria. Cumprimentar meu amigo e irmão Samuel Bernardes, representante do Conselho Federal de Administração e venerável mestre da Loja Esperança de Goiás, o professor e venerável mestre da Loja Milton Finotti,
nosso irmão Aguinaldo Lourenço Filho, e representando aqui o professor Marcelo Ferreira Costa, secretário de Educação. Quero cumprimentar aqui também os nossos homenageados de hoje, tanto da Grande Loja quanto do Grande Oriente, nosso eminente grão-mestre, nosso irmão Carlos Alberto Barros de Castro, nosso eminente irmão Machado, grão-mestre adjunto do Grande Oriente, e cumprimentar também aqui minha esposa, a Tizuco, minha companheira de luta, e nós temos 31 anos de casado, e eu, a segunda vez, eu jurei que não seria candidato a grão-mestre, saí de casa, falei para ela que não seria candidato, e não cumpri essa jura. Mas eu acho que ela não se decepcionou, não. Ela está sempre aqui do meu lado, me acompanhando, e temos ainda mais 2 anos e meio para levar. A cunhada Janine, a nossa grata satisfação pela amizade, estar aqui também nos prestigiando, e é uma honra. E em seu nome, eu quero cumprimentar todas as cunhadas, aos nossos veneráveis mestres aqui presentes, nossos irmãos grandes secretários, Poder Judiciário e assessores, convidados especiais. Mahatma Gandhi, com toda a pureza de sua alma, responde a esta questão: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade. Antes de tudo, faço questão de ressaltar a dedicação, esforço e união de todos os vereadores desta casa. A Câmara Municipal, através do nosso vereador Anselmo Pereira e a vereadora Cristina Lopes, a quem dão um bonito e inquestionável exemplo daquilo que a nossa administração procura repassar a todas as lojas da nossa jurisdição: o trabalho pela união e a fraternidade. Todo esse esforço dos vereadores, do nosso grão-mestre adjunto, Carlos Alberto Barros de Castro, e a parceria com o Grande Oriente do Estado de Goiás, representado pelo meu amigo, irmão, eminente grão-mestre Luiz Carlos de Castro Coelho, e pelo irmão João Batista Machado, grão-mestre adjunto. Quero também cumprimentar dessa honraria os nossos irmãos homenageados da Grande Loja: Carlos Antônio Carneiro, Ademar Gaspar Martins, Albert Eisner, Aquino Costa, Carlos Alberto Cavalcante Mundim e Vanderlei Macedo Firmino. Os irmãos do Grande Oriente, a nossa gratidão, nossos parabéns. E a minha querida esposa, Tizuco Vamoto Valadares, presidente da Colmeia da Grande Loja, e a nossa cunhada Janine Gomes Gouveia Coelho, presidente da Fraternidade Feminina do Grande Oriente do Estado de Goiás. Quero me congratular com este gesto merecedor de aplauso, que retrata bem a posição deste grão-mestrado, que desde que assumimos a responsabilidade de conduzir os destinos da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, por mais 3 anos, diuturnamente, trabalhamos na edição de uma maçonaria mais unida, harmônica e de paz. E que nos motiva a continuar trilhando por esse caminho é a certeza de que na maçonaria não existe o impossível, pois o impossível é viver sem os olhares e a
proteção do grande arquiteto do universo, que é Deus. Meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, convidados especiais, autoridades maçônicas. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, em face dessa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando para todas as reuniões maçônicas que estão sendo realizadas nesta data, de norte a sul do nosso Estado. Durante vários dias estaremos repetindo nossa palavra, a fim de que o maior número de maçons possa ouvi-la. Cada um destes que ouve nesta faixa vibratória dará a sua interpretação de acordo com o entendimento e a tonalidade que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os maçons para engajarem nesta empreitada. A urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações dos nossos povos. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e inspirados a realizar algo de construtivo e útil para o nosso país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, focados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima de pessimismo. É imperioso que o sopro renovador de confiança dê fé nos altos destinos de nossa nação. Varra para longe o desalento e o desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos, de novo, arregimentar as forças do nosso povo. Os maçons não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, difundir ânimos, reaquecer a esperança e despertar a fé. A fé no nosso futuro, de nossas famílias, o futuro de nosso povo. E nesta terça-feira, nossa família maçônica se sente lisonjeada pela deferência da Câmara Municipal de Goiânia em outorgar aos nossos irmãos, tanto da Grande Loja quanto do Grande Oriente, a comenda do mérito maçônico José Bonifácio. Não tenho dúvida que todos os maçons goianos se sentem homenageados nas pessoas desses 10 ilustres cidadãos de bem que nesta sessão representa toda a nossa ordem. Um bom maçom não se pauta pela vaidade. Todos nós somos obreiros e buscamos construir a grande obra, um mundo de paz mais harmônico e justo. E nesta missão todos somos iguais, independente do cargo, da função, tanto dentro da maçonaria quanto fora dela. Por isso, quando um importante órgão público, como a Câmara Municipal de Goiânia, presta homenagem a um membro da maçonaria, reconhecemos nestas escolhas uma homenagem a todos os maçons de Goiás, assim como estes 10 irmãos agraciados hoje com a comenda do mérito maçônico José Bonifácio, sabem que estão aqui hoje na pessoa deles, todos os seus irmãos. Estamos orgulhosos e satisfeitos com essa homenagem. Goiânia é uma capital ainda jovem e uma das mais importantes cidades do Brasil, hospitaleira e acolhedora.
Estamos no coração do Brasil e é daqui, do Cerrado do Planalto Central, que damos exemplo de trabalho, persistência e crescimento para todo o Brasil. E nós, da maçonaria goiana, procuramos fazer nossa parte, sendo instrumento difusor da ética, da moral e da harmonia e paz. Por essas razões, nosso vereador Anselmo Pereira e doutora Cristina, estamos honrados com esta homenagem. Ela é o reconhecimento que a Casa Magna de Leis de Goiânia vê na ordem maçônica um instrumento de união, harmonia e paz, e ainda exemplo para todos os goianos e brasileiros. De maneira especial, saúdo e agradeço ao vereador Anselmo Pereira pela propositura dessa sessão especial à Câmara de Vereadores de Goiânia, em homenagem ao Dia do Maçom. Honrado e respeitoso, agradeço aos demais vereadores pelo acolhimento da solicitação desse nobre parlamentar, Anselmo Pereira. E não esqueçam de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria dessas vibrações positivas, e se estas vibrações estiverem sendo sentidas e vividas por cada um de nós aqui. E que o grande arquiteto do universo assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Nosso muito obrigado. E eu quero dizer também, e agradecer de uma forma muito especial ao nosso irmão Elísio Gonzaga. Esse irmão que vem nos auxiliando, nos ajudando, bem como todos os outros demais irmãos, mas especialmente aqui junto à Câmara Municipal e também à Assembleia Legislativa, em homenagem a essas duas casas. Nosso muitíssimo obrigado, irmão Elísio, por esse trabalho importante para a nossa ordem maçônica. Eu quero dizer aqui também que sou muito feliz de estar representando aqui a nossa grande loja, e com a contribuição de todos e também dos poderes constituídos da nossa cidade. É muito grato a todos, meu muito boa noite, muitíssimo obrigado. Agradecemos a manifestação do Sereníssimo Adolfo Ribeiro Valadares, grão-mestre da grande loja maçônica do estado de Goiás. A mesa ainda faz questão de fazer constar a presença dos GCM Rosemar Mendonça, representando aqui o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o companheiro José Eulário Vieira. Também queremos, tanto eu como a doutora Cristina, fazemos questão de fazer uma saudação, tanto quanto simbólica, a um maçom de bons tempos, e dos tempos modernos e dos antigos, na pessoa do maçom Rômulo Rocha, da Ordem e Progresso, que já foi homenageado por essa casa na primeira sessão de comemoração do Dia Maçom neste parlamento. Muito obrigado aí por representar aqueles que se firmam no tempo e no espaço. Gostaria de convidar para a mesa, mas parece que pediu que não quer vir, mas eu gostaria que viesse desembargador Elvésio Moura dos Santos, desembargador federal do trabalho, pudesse constar na mesa conosco, quer fazer companhia à esposa. Muito obrigado pela sua presença e retribuímos a mesma gentileza de quando somos recebidos lá na sua casa, no Tribunal Regional do Trabalho, sempre qual é a mesa que lhe é peculiar. Convido nesse momento o grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás, o Sereníssimo Luiz Carlos de Castro Coelho, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Anselmo Pereira, autor da proposta, da realização desta sessão especial, que ora preside a mesa desta solenidade. Me permita, nobre vereador,
dizer que a parcimônia que essa Casa de Lei faz neste momento em homenagem aos maçons é que me deixa a liberdade de vir aqui e ter a liberdade de falar neste parlamento. Porque usam-se as medalhas e os diplomas em abundância, sem prever a qualidade, pensando-se muito na quantidade. É lógico que o vereador, ao deixar nas mãos de Luiz Carlos e o sereníssimo grão-mestre Adolfo, é uma loucura. Nesse universo de tantos homens livres e de bons costumes, distribuir 5 comendas é uma tarefa inglória, mas honrosa, com muito prazer de estar fazendo esse trabalho. Vereadora Cristina, minha querida sobrinha, nossa sobrinha, mais uma vez demonstrando que, ao representar-nos, porque ela também assim o faz, constante na vida, demonstra para nós aquilo que a mulher é a importância da maçonaria brasileira. Meu irmão, coronel Edson Costa, superintendente executivo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, neste ato representando o excelentíssimo governador Marconi Perillo, pessoa que sempre nós acompanhamos e sabemos da sua capacidade, do ser maçom que o nosso irmão Edson é. Meu irmão, amigo, e eu sempre prego isso aqui. Aonde eu vou? Nas encarnações passadas, nós éramos alguma coisa de amizade. E de uma hora para outra, bateu o olho e amor à primeira vista. Adolfo Ribeiro Valadares, meu sereníssimo grão-mestre da grande loja, que me deu a honra de agora também, como grão-mestre honorário, pertencer a esta potência, da qual eu a amo e eu sei que nós estamos sempre juntos. Esta é a bondade de sempre. Meu querido amigo, companheiro, esses dias sabendo, colega da minha esposa, de administração de empresa na PUC, um grande carinho, Samuel, pela sua presença, representando o Conselho Federal de Administradores e venerável mestre da Loja de Esperança de Goiás, onde tive a honra de participar da sua solenidade e, quiçá, estaremos aqui também nesta homenagem. Este irmão, ele quer morrer quando eu vou falar no nome dele. Nas seleções goianas de futebol de salão, ele era o goleiro, foi o cara que mais levou gol meu. Aguinaldo Lourenço Filho, meu querido venerável mestre da melhor do Brasil, né? Neste ato, representando o professor Marcelo Ferreira Costa, secretário de Educação. Quero cumprimentar também a todos os nossos irmãos, principalmente ao meu querido irmão de batalha, João Batista Machado, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Goiás, meu querido e amado vilanovense Carlos Alberto Barros, grão-mestre adjunto da Grande Loja do Estado de Goiás, Poder Legislativo, na pessoa do nosso irmão Fernando Ribeiro Montefusco, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Aqui temos também o presidente do Tribunal Eleitoral, nosso irmão Rodrigo Riso, Tribunal Maçônico, ou seja, Tribunal de Contas, nosso irmão Manuel Costa Lima. Quero cumprimentar o nosso Poder Legislativo, na pessoa do nosso irmão Coronel Evaldo Vaz, que representa o Poder Legislativo, e o nosso presidente Gerson, não estando presente, gostaria de homenagear o nosso irmão Coronel Evaldo Vaz. Também cumprimentar o Poder Legislativo Federal do Grande Oriente do Brasil, na pessoa do nosso irmão Múcio Bonifácio, que é também deputado federal pela Estrela Rioverdense, né, de Rio Verde. Quero cumprimentar a todos os meus secretários, assessores, na pessoa do meu
chefe de gabinete, meu secretário de gabinete, meu irmão carnal, Nivalcir de Castro Coelho. Aqui está, por sinal, presente ao seu lado direito, o Fogueira, que é meu irmão também carnal. Não parece muito, mas é também do sangue. Temos uma família muito grande nesse sentido. Quero cumprimentar a nossa querida primeira-dama da Grande Loja, Tizuco. Tizuco é aquela pessoa sensacional. E aí, Adolfo me ensinou como ela é. Quando ele falou para ela que não ia ser o Sereníssimo Grão-Mestre, disse que ela fazia assim. Acontece que, para os orientais, fazer assim é estou entendendo, mas não estou concordando. Ela tinha que ter falado, não. Mas não falou, né, Adolfo? E meu amor, minha paixão, a pessoa que, como diz o Adolfo, o tempo eu vou falar também, 40 anos que estamos nesse amor. Presidente da Fraternidade Cruzeiro do Sul e vice-presidente nacional. Quero cumprimentar a todos que aqui presentes, as famílias, sobrinhos, sobrinhas. Inicio minhas palavras falando um pouquinho sobre esta maravilhosa instituição que é a maçonaria, cujo lema é ciência, justiça e trabalho. Ciência, para esclarecer os espíritos e elevá-los. Justiça, para equilibrar e enaltecer as relações, e trabalho, por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Além do mais, para pertencer à ordem maçônica, em princípio, exige tudo aquilo que se pede ao ingressar em qualquer outra instituição. Respeito aos seus estatutos, regulamentos e acatamentos às resoluções da maioria, tomadas de acordo com os princípios que as regras regem. Amor à pátria, respeito aos governos legalmente constituídos, acatamento às leis do país em que viva, e etc. E, em particular, a guarda do sigilo dos rituais maçônicos, conduta correta e digna dentro e fora da maçonaria, dedicação de parte do seu tempo para assistir às reuniões maçônicas, a prática da moral, da igualdade, da solidariedade humana e da justiça em toda a sua plenitude. Ademais, proíbe-se terminantemente dentro da instituição as discussões políticas e religiosas, porque prefere uma ampla base de entendimento entre os homens, a fim de se evitar que sejam divididos por pequenas questões da vida civil. E sempre nos perguntam qual é o papel da mulher na juventude e da juventude na maçonaria. Defensora intransigente da família, a maçonaria reserva à mulher um papel de relevância em suas práticas. Partícipe, atuante em todas as atividades sociais e filantrópicas das lojas maçônicas, a mulher do maçom é parte inseparável da instituição. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, entidade paramaçônica criada pelo Grande Oriente do Brasil, será, futuramente, a opção associativa de âmbito nacional da mulher do maçom filiado à mais antiga potência maçônica do Brasil, e será uma entidade ligada também à luta pela defesa do direito das mulheres, e irá ocupar lugar de destaque na sociedade brasileira. E aos jovens, crianças, adolescentes entre 7 a 21 anos, ambos os sexos, filhos de maçons ou não, recebe a extensão especial da maçonaria através da Ação Paramaçônica Juvenil, Ordem de Molay e Filhas de Jó. Como veem, não somos uma sociedade secreta,
como muitos pensam. Não, pela simples razão de que sua existência é amplamente conhecida. As autoridades de vários países lhe concedem personalidade jurídica, inclusive o Brasil. Seus fins são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de histórias, pelos veículos de comunicação, atualmente, mormente, pela internet e etc. Que diga o nosso presidente hoje, Anselmo Pereira, que disse que fez uma pesquisa. Poucos maçons fizeram um tempo de estudo em loja como este. Poucos deram instruções maçônicas como este. O único segredo que existe, e não se conhece senão por meio de ingresso à maçonaria, são os meios de reconhecimento entre maçons. No entanto, a maçonaria não fica somente enclausurada em seus templos. A maçonaria é presença constante e marcante em todos os atos e fatos da vida civil brasileira. Naturalmente, os maçons passam despercebidos e discretos, silenciosos. Não vociferam, fora PT, fora Dilma, fora Temer, Lula na cadeia, vá para Cuba, ou coisas assim, em coro de massa. Mas estamos lá sempre. E agora, aqui estamos para mostrar, apesar da maçonaria ter tida como conservadora, temos muitos maçons de esquerda, com pensamentos progressistas, socialistas, comunistas e várias correntes da esquerda. No entanto, como instituição histórica e que tem participado como protagonista da construção da identidade política do Brasil, a maçonaria não poderia deixar de registrar o seu repúdio à corrupção, à desonestidade, à intolerância, o fanatismo, ao estado de exceção e aos graves atentados que vêm sendo praticados aos direitos humanos, sobretudo pelo ditador Nicolás Maduro, que para alguns governos estrangeiros e observadores é de que a Venezuela, pelas suas características, já vive um governo ditatorial. Em suma, não podemos apoiar estas situações. Embora apoiado por alguns partidos brasileiros, tragédia que tem raízes no Foro de São Paulo, por isso, lá como cá, o senhor Maduro é um especialista em acusar aos outros daquilo que faz. E ali eu ouvi uma palavra básica da vereadora Cristina, falando da democracia, que nós não podemos perder. E é por isso que estamos aqui, com a liberdade de falar neste parlamento, concitando a todos. A democracia é a palavra de ordem em nosso país, e ela não pode se perder neste momento, nos seus cofres, nos seus arranjos, nas suas maracutaias, dentro desse conceito. Quero aqui externar os nossos sinceros e profundos agradecimentos a esta Casa Legislativa, pelas homenagens a nós direcionadas comemorando o Dia do Maçom. É muito importante para nós essa abertura de portas. E estaremos aqui, sempre. Cumprimentar os nossos irmãos homenageados, pois sei que todos são merecedores a esta comenda que leva o nome de um dos grandes maçons da nossa história, José Bonifácio de Andrade Silva. Quero cumprimentar os nossos irmãos Manuel Costa Lima, Rodrigo Riso, Maurinho Mota, José Marques de Albuquerque e Edson Veras. Concluindo, o nosso respeito e gratidão aos membros desta casa,
pela boa acolhida e ao tempo que nos colocamos à inteira disposição, sobretudo no âmbito dos trabalhos sociais. No entanto, desde que seja um laborador com objetivos ideais de realmente servir aos menos necessitados, sem intentos outros, e, acima de tudo, sem alarde com finalidades políticas, e cercada de todo o aparato de honestidade e de cuja coordenação recaia em cidadãos ou cidadãs com foco e comprometimento com as causas pertinentes à diversidade que afetam a sociedade. Meus irmãos, senhores, senhoras, sobrinhos, sobrinhas, o Grande Oriente do Brasil se sente feliz de estar aqui. O grão-mestre, que representa esta ordem maçônica, quer dizer, como disse na Assembleia Estadual, quando professor de Direito, temos muita dificuldade de hoje repassar aos nossos jovens o que é direito e justiça, o que é certo e o que é errado. Porque tudo o que está acontecendo, temos momentos de dúvidas, momentos que ampliam aquela frase de nosso irmão Rui Barbosa, de que um dia teremos vergonha de dizer que somos honestos. Não tenho essa vergonha, não terei esta vergonha. Passei isso para os meus filhos e venho passando isso na minha administração junto ao Grande Oriente do Brasil, Goiás. Porque eu tenho nos meus costados uma Assembleia Legislativa que me fiscaliza. Eu tenho um Tribunal de Contas que me fiscaliza. E tenho um Tribunal de Justiça que nos dá o amparo legal. Mas eu tenho uma coisa que precisa ser definida. Com todos vocês, e eu as divido, eu tenho mais que tudo aquilo que eu tenho, que antigamente os egípcios faziam dentro de uma balança. Eu tenho aquilo que se chama consciência tranquila. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Agradecemos ao Sereníssimo Luiz Carlos de Castro Coelho, nosso grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás. Senhoras e senhores, nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Anselmo Pereira, fará a outorga da medalha José Bonifácio aos maçons, que se destacaram na prestação de relevantes serviços à sociedade goianiense. O diploma contém os seguintes dizeres: o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goianiense, corporificado pela Resolução número 008, de 13 de outubro de 2011, confere a Comenda José Bonifácio, instituída para homenagear maçons que se destacaram pelas relevantes ações benéficas à população da cidade de Goiânia. Goiânia, 22 de agosto de 2017, por hora assinado pelo nosso presidente, Andrei Azeredo, pelo vereador Zander Fábio, primeiro secretário, e vereador Juarez Lopes, segundo secretário. Neste momento, também convidamos o vereador Anselmo Pereira, repassando a palavra para o nosso vereador. Não, incluindo também a vereadora doutora Cristina, para acompanhar-me na entrega. Sim, senhor. Então, convidamos o vereador Anselmo Pereira e a vereadora doutora Cristina para se posicionarem junto ao pavilhão das bandeiras para que seja feita a entrega das medalhas. Para receber sua justa homenagem, convidamos Ademar Gaspar Martins. Albert Weinstein Aquino Costa.
Carlos Alberto Cavalcante Mundinho. Edson Veras de Souza. José Marques de Albuquerque. Manuel da Costa Lima. Maurinho Mota Leite. Rodrigo Riso Vasques. Vanderlei Macedo Firmino. Convido todos os membros da mesa, por gentileza, se assentarem, e repasso a palavra para o vereador Anselmo Pereira, que é o propositor da sessão e que ora preside. Obrigada. Bem, as coisas boas também se findam, não só aqui no parlamento, mas na ordem natural do universo. Mas quero fazer uma observação que a doutora Cristina comigo deve ter notado. Frequentemente aqui nós entregamos muitas comendas de muitas instituições e categorias. Raras são as que têm um comportamento cívico como esse, que se mantém em parcimônia, como disse o nosso grão-mestre, até a última entrega, mostrando realmente que os ensinamentos maçônicos não são apenas no falar, mas são principalmente no agir. E essa casa agradece a todos os senhores e senhoras, senhores maçons, afilhados, afilhadas, os aficionados. E antes de terminar, eu quero deixar o que às vezes alguns já viram falando aqui, e que se assemelha perfeitamente com a ação maçônica. Ontem eu tive o prazer de receber alguns presentes, e ao abrir ontem à noite, eu falei, um livro. Que livro será esse que me deram? Que tem pouco tempo para ler, né? Quando começo a ler, eu durmo, de tão cansado. Abri lá, estava uma mulher, a história de uma mulher, que, pela Igreja Católica, agora foi canonizada. E nas suas peregrinações, eu vou citar 2 textos dela, e que eu uso aqui frequentemente, e que encarna, como bom maranhense que fala, essa palavra é nossa, do Maranhão, e eu vi aqui um homenageado maranhense, encarna perfeitamente a atividade maçônica. Está ali meu conterrâneo. Ela peregrinando pelo mundo, servindo, sem olhar a quem, sem pensar em si,
dando de si a todos. Numa das frases ela dizia que mais sagrados são as mãos que servem do que os lábios que oram. É o que a maçonaria hoje faz. E ainda numa das suas peregrinações, muito preocupada em servir, ela dizia: não se preocupe com os números, sirva um de cada vez, mas não se esqueça de servir o mais próximo, que é você mesmo. Comece por si. E é o que a maçonaria faz. Por isso que ela é milenar. E essa casa se sente mais uma vez laureada. Nós é que somos homenageados. Porque nem todos os poderes deste país provavelmente mereceria receber a maçonaria. Nós hoje nos sentimos homenageados em que os senhores estão aqui, porque também reconhece, com todos os defeitos, o trabalho desse legislativo em prol da comunidade. Meus eternos agradecimentos. Que o arquiteto do universo continue premiando-os do direito de servir à sociedade. Muito obrigado e tenham todos um bom final de noite. E quero convidar os 10 homenageados, laureados, para estarem aqui à frente, para que nós possamos tirar a fotografia do ano de 2017. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.